Fala galera, professor Carlos Eduardo para mais uma aula de língua portuguesa e hoje eu quero responder com vocês algumas questões ainda sobre o conteúdo de verbos, né? É um conteúdo denso, que exige revisão, que exige retornos teóricos, então é necessário que nós façamos algumas questões, né? Então eu vou voltar aqui, vou projetar o slide, na verdade. Hoje é aquela aula que eu dou sozinho, vocês não estão aqui comigo. Vou projetar o slide, certo? Esse slide, esse PDF, na verdade, ele vai para o Drive de vocês, certo? Já vou enviar aqui para a secretaria e gostaria de responder algumas questões com vocês. Olha só, a primeira questão, e todas essas questões são da banca IBFC, eu selecionei essa banca, né? Preferi essa banca porque nós estamos com o edital aberto da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, e essa banca é uma banca que vem sempre fazendo muitos concursos públicos, então eu gostaria de que nós pudéssemos voltar a atenção para ela. Vejamos, olha só a primeira questão, diz assim, na oração, Edgar fora atraído. Opa, Edgar fora atraído. Na aula passada, nós estudamos que havia alguns verbos, né, que geralmente terminavam em irá, na verdade sempre terminavam em irá, sem acento. Vocês lembram que verbo é esse? Lembram? Eu falei para vocês que isso daqui era o pretérito mais que perfeito, em sua forma simples. O pretérito mais que perfeito, em sua forma simples, né? O finado pretérito mais que perfeito é aquele cara em que você coloca o "ra" no final do verbo. Por exemplo, cantara, fizera, vivera, pulara. Opa! Então, nesse caso, para que eu coloque qualquer verbo, né, no pretérito mais que perfeito, é só colocar o "ra" no final. E havia também a forma composta, né? Como é que eu fazia a forma composta? Eu pegava o tinha ou havia, mais o verbo seguinte no particípio, né? Aquele verbo que termina em ado ou ido. Por exemplo, tinha cantado, tinha vendido, havia vendido. Pois é, olha só o que a questão diz, né? A forma verbal destacada está flexionada no pretérito mais que perfeito no modo indicativo. No contexto em que se encontra, constata-se que ele expressa uma ação pessoal. Basicamente, a banca está perguntando qual é o conceito, para que é que serve, qual é a função do pretérito mais que perfeito. Lembra que eu falei para vocês que era complicado pegar o pretérito mais que perfeito, porque o conceito dele era bem confuso, e eu falei para vocês que o pretérito mais que perfeito, basicamente, era o quê? O passado, era o passado do passado. Passado do passado. Então, vamos lá. Letra A, futura. Gente, se é pretérito, como é que vai ser futuro? Não, tá errado, beleza? B, hipotética, que poderia ter ocorrido no passado, não é hipotética. Aqui nós estamos no modo indicativo, beleza? Não é no modo subjuntivo, não. Tá errado. C, passada, opa, e anterior a outra ação também passada. Sabe o que é que ele está dizendo aqui, ó? Passado, passado do passado. Certo? Tá aqui o gabarito. C de churrasco, que é o que vocês vão fazer e me chamar quando passarem no concurso público. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, o pretérito mais que perfeito é o quê? O passado anterior, a outra ação também passada, ou seja, é o passado no passado. Gabarito letra C, beleza? Gabarito letra C, questãozinha legal da banca IBFC. Vamos à próxima questão? Vamos lá. 2. Diz assim: considere o verso e os de amanhã se reconhece. E o contexto em que está inserido. A construção em destaque ilustra, pessoal, é o seguinte. Na aula passada, nós falamos um pouco, né, em uma questão sobre uma suposta voz que alguns gramáticos mencionam, né, chamada de voz recíproca. E eu disse a vocês que esse recíproca tinha tudo a ver com reciprocidade. Como assim, professor? Olha só, o que acontece, né? Eu chego para você e digo assim, ó, eu gosto muito de você. Aí você olha para mim e diz assim, é recíproco.
Ou seja, isso é uma coisa que acontece simultaneamente. Professor, existe algum macete, algum bizu que eu consiga pegar aí para identificar essa noção de reciprocidade? Existe. Eu quero que você anote, né? Você consegue subentender? Deixa eu só pegar a canetinha. Você consegue subentender a expressão um ao outro? Ou um aos outros, beleza? Uns aos outros, um ao outro. Se você conseguir subentender, né, essa expressão um ao outro, uns aos outros, eu tenho aí a noção recíproca, beleza? Quando eu digo assim, ó, os candidatos se cumprimentaram. Os candidatos se cumprimentaram. Era como se fosse assim, ó, os candidatos se cumprimentaram uns aos outros, não é assim? Então, quando eu consigo subentender esse uns aos outros, eu tenho uma noção recíproca. Eu digo assim, os namorados se abraçaram. É como se fosse, os namorados abraçaram uns aos outros. Então, eu tenho a noção recíproca. Quando você lê essa frase aí, olha, e os de amanhã se reconhecem, é como se fosse, reconhecem uns aos outros. É mesmo, professor. E os de amanhã reconhecem uns aos outros. Quando eu consigo pegar essa expressão subentendida, qual é a noção que eu tenho na minha cabecinha? Eu tenho a noção de reciprocidade. Olha aqui a letra B de bolo de pote, que é uma delícia. A noção de reciprocidade. Pessoal, anota esse bizu no seu caderno, certo? Anota esse bizu no seu caderno. Se você pegar esse coisa de um ao outro, uns aos outros, é a noção de quê? De reciprocidade. Mais uma questãozinha resolvida. Gabarito letra B de bolo de pote, que é uma delícia. Beleza? Então vamos lá, a questãozinha de número 3. Essa é muito, muito, muito boa. Diz assim, 3. Analise os tempos e modos verbais empregados e assinale a alternativa o quê, gente? Ó, ele está pedindo a incorreta. Ele está pedindo a incorreta, beleza? Só vou dar um tempinho para que você faça enquanto eu tomo a água, certo? E aí? Dê uma pausa. Vamos lá. Ele está pedindo errada, né? Olha só. A vida é singular ao tempo. Lembra que quando a gente estudou o presente do indicativo, eu disse que havia, né, uma projeção de certas verdades universais, coisas que as pessoas consideram como verdades universais, informações assim categóricas que a gente projeta como se fosse uma verdade absoluta. É o que está acontecendo aqui. A vida é singular ao tempo. É presente do indicativo? É, né? Aqui o leitor, o autor, na verdade, considerou isso como uma verdade universal. Tá aí, tá certinho, só que a banca quer a errada. B diz assim: por que razão deveria? Opa, havia um verbo, né, que eu disse que geralmente terminava em iria, seria, cantaria, faria. Lembra? Qual é esse verbo? Lá no tempo futuro, eu disse assim, ó, pessoal, antigamente esse cara nem era chamado assim, ele era chamado de futuro hipotético, ou futuro condicional. Não era assim? Futuro condicional. É verdade, professor, o senhor falou de uma coisa assim. Esse rapaz era o chamado de futuro do pretérito. Tá certinho, gente. Verbo que termina em iria, tá no futuro do pretérito, do modo indicativo. Então tá certinho até agora, não tem nada errado aí, certo? Letra C. Tenho no tenho, olha só esse tenho. Quando eu digo tenho, não é uma coisa relativa a agora, eu tenho. E é, professor, uma coisa relativa ao agora, é uma coisa relativa ao agora, ao hoje, eu tenho, né? Eu digo assim, olha, eu tenho um celular, não é em relação ao agora, eu tenho agora um celular. Logo, isso a gente chama de presente do indicativo, tá certinho, beleza? Vamos lá, letra D, que já é o gabarito, mas vamos entender por quê? Talvez, após o decesso, eu possa lá estabelecer morada. E aí, gente? Eu possa, né? Eu possa, professor.
Eu possa, né? Nesse caso, esse eu possa, ele está aí no futuro do presente do indicativo? Gente, qual é a palavrinha que você consegue colocar aqui antes desse possa? Que eu, que eu possa, que eu possa. Rapaz, como é o nome daquele verbo que eu consigo conjugar com o que antes? Que eu cante, que ele venda. É o presente do subjuntivo. Ah, professor, mas aqui também tem um verbo terminado em R. Gente, mesmo se você analisasse esse verbo estabelecer, mesmo se você analisasse, ainda não seria futuro do presente do indicativo. Porque se fosse um futuro, o futuro que termina em R é o quê? O futuro do subjuntivo. Então tá tudo errado na letra B. Beleza? O foco aí está desse possa. E professor, não é futuro do presente, né? Não, não é futuro do presente. Futuro do presente é aquela ação relacionada, né, ao agora e uma projeção para o futuro. Eu digo assim, amanhã eu irei à praia. Opa, você está no agora e projetando algo para o futuro. Beleza? Então aqui eu consigo subentender antes desse possa o quê? Que eu possa, né? E aí nós temos o presente do subjuntivo. Tá tudo errado na letra D, por isso que ela é o gabarito. É justamente errada que a banca quer. Beleza? Vamos lá, mais uma questãozinha. 4. Diz assim: observe as conjugações e classificações feitas a partir do trecho acima e assinale a alternativa incorreta. Eu não vou nem ler o texto, gente, porque o foco não está nele, está nas alternativas, beleza? Então ele está pedindo mais uma vez a errada. Olha só, letra A. O cargo que lhe garantiu. Gente, garantiu. Garantiu é uma coisa relativa ao passado, é pretérito. E é um passado que já acabou. Garantiu, começou a garantir e já acabou. Então, se é uma coisa começada no passado e terminada no passado, a gente chama isso de pretérito. Pretérito perfeito. Beleza? Pretérito perfeito. É verdade, professor. É aquela ação começada no passado e terminada no passado. Sim. Vamos lá, letra B. Cargo que lhe garantiria. Opa! Garantiria. Verbo terminando em iria, né? Subsistência e não valorizaria um décimo de sua capacidade intelectual. Pessoal, quando eu tenho esse iria, seria, cantaria, aquele verbo que termina em iria, a gente chama de futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Gente, futuro do pretérito. É aquele futuro hipotético. A banca fez uma pegadinha aqui. Ela até colocou futuro, mas colocou futuro do presente. Tá errado. Beleza? E a banca quer o quê? Justamente a errada. Tá aqui, gabarito letra B de bolo de pote, que é uma delícia. Quando você tem esse, né, valorizaria, é uma coisa relacionada ao futuro do pretérito, aquela noção de condição, de hipótese, aquele verbo que termina em iria, tá aí o gabarito, beleza? Questão muito legal, com uma pegadinha muito boa. Ele coloca o futuro, né, para vocês dizer, é futuro mesmo, né? Olha só, letra C diz assim: professor, carro que lhe garantia subsistência. Garantia no passado, não é? Então, isso daqui é um pretérito. Só que não é uma coisa rotineira no passado. Garantia, era uma rotina, era uma ação contínua no passado. Então, a gente chama isso de pretérito imperfeito, tá certinho. Beleza? Carro que lhe garantira. Olha só. Aquele verbo que termina em irá, a gente chama de pretérito mais que perfeito. Beleza? Então, gente, questãozinha muito boa, tá pedindo errada, e o erro estava lá na letra B de bolo de pote, que é uma delícia. Tranquilo? Muito boa essa questão. Vamos lá, questãozinha de número 5. Diz assim: talvez a gente possa. Pessoal, qual é o subentendimento que eu poderia ter aqui, ó? Né? Que eu, que eu possa. Ei, qual é aquele verbo que a gente conjuga com a ajuda do que antes, hein? Que eu, né? Que eu possa, que eu cante, né? Ah, professor.
Eu pensei que era o pretérito imperfeito, porque terminou em SSA. Opa! O pretérito imperfeito do subjuntivo termina em SSE. Beleza? Cuidado, viu? Cuidado. Termina em SSE. Aí eu tenho que eu possa. Gente, isso é presente do subjuntivo. Beleza? Olha só. No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio talvez é reforçada pela forma verbal possa, cuja correta classificação da flexão é. E aí, gente? E aí? Que eu possa. Como é o nome daquele verbo, né? Que eu cante, que eu venda. Ah, professor, o senhor botou lá no macetinho que aquele verbo que a gente conjuga com o que antes, ele está no presente do subjuntivo. Gabarito letra A de amor. Beleza? Cuidado para não confundir com a letra D. Pretérito imperfeito do subjuntivo, que termina em SSE. Aí você teve SSA. Beleza? Então, mais uma questãozinha resolvida. Ei, gente, minha voz está falhando, viu? Não sei se vocês estão percebendo, mas vai dar certo. Só tomar uma água para a gente continuar. Professor, e esse PDF vai ficar no Drive, viu? Vai ser enviado para vocês. Questãozinha de número 6. Diz assim: na frase, verdade que uma parcela das debilidades da OMS se explica por problemas financeiros, né? Olha só, a construção em destaque ilustra, gente, é o seguinte, tem o se, né? Vamos lá. Se eu tenho se, vamos observar a que tipo de verbo esse se está ligado. Círculo se, aponta uma certinha para o verbo. Beleza? Vamos lá. Eu digo o seguinte, quem explica, explica algo. Eu posso até pensar, quem explica, explica algo a alguém. Mas se eu pensasse, né? Quem explica, explica algo. Esse verbo seria o quê? Verbo transitivo direto, né? Gente, se eu tiver um se ligado a um verbo transitivo direto ou bitransitivo, se eu tiver um se ligado a um verbo transitivo direto ou a um verbo, né, bitransitivo, esse se vai ser o quê, hein? Se eu tiver um se ligado a um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, esse se vai ser uma partícula apassivadora. É o que está acontecendo aí, gente. O verbo explicar, ele pode ser ou transitivo direto ou bitransitivo. Eu posso explicar algo ou eu posso explicar algo a alguém. E se o se estiver ligado a um verbo transitivo direto ou a um verbo bitransitivo, eu tenho o quê, hein? Uma partícula apassivadora. E se há partícula apassivadora, qual é a voz verbal? Gente, é voz passiva sintética. Beleza? Voz passiva sintética. Esse sintética já vem do si de sintética. Lembra que a gente pegou isso? Então vamos lá. Eu tenho aí uma partícula passivadora, porque eu tenho si ligado a um verbo transitivo direto ou bitransitivo, certo? Logo, nesse caso, eu tenho uma voz passiva sintética. Letra A, voz passiva analítica. Não, beleza? Nada disso. B, um caso de sujeito indeterminado. Não, gente. É uma partícula passivadora, beleza? Eu tenho um sujeito paciente aí. C, uma voz reflexiva. Não, eu tenho voz passiva, beleza? Eu tenho voz passiva sintética. Letra D, uma oração sem sujeito. Não, tem sujeito, sujeito paciente. Letra E, uma voz passiva sintética. Gabarito é de eita, eu vou passar, beleza? É aquela fórmula que eu ensinei a você. Se mais verbo transitivo direto ou bitransitivo, partícula passivadora. E o que vem, né, aí nesse caso é justamente essa cobrança, certo? Vamos adiante. Questão muito boa, né? 7. Diz assim: o modo subjuntivo pode transportar o leitor para uma realidade hipotética. Lembra que a gente viu a diferença entre indicativo e subjuntivo? Indicativo indicava o quê? Certeza. Subjuntivo indicava o quê? Possibilidade, incerteza, não é assim? Assinale a opção que apresenta um trecho em que a autora faça uso desse modo verbal. Beleza? Aí eu quero que vocês façam, né? É uma questão muito interessante. Dá um tempinho para vocês fazerem. E aí, estão se rindo?
Vamos lá. Letra A. Lembrando que ele quer o quê? O modo subjuntivo. Beleza? Mas esses elogios que fazemos tão naturalmente, ó, é uma rotina que eu faço, né? Lembra que eu peguei com vocês aquele caso do presente como rotina? Foi. Digo assim, ó, eu almoço muito tarde. Veja, é o presente indicando rotina. Então a gente tem aqui o presente do indicativo. É o gabarito? Não, ele quer o modo subjuntivo. Letra B. Fiquei remoendo meus pensamentos. Pessoal, olha, fiquei remoendo, né? Essa frase está até fora do contexto, é um pouco difícil de classificar de modo fechado, porque ela tem dupla possibilidade do modo indicativo. Mas quando eu digo assim, olha, fiquei remoendo, não era uma coisa que eu estava fazendo com rotina, né? Não é uma coisa que eu estava fazendo com rotina? É, professor, é uma coisa que o senhor estava fazendo com rotina. Você tem uma rotina, é verdade. Então, pode ser o presente, né? Pode ser o presente do indicativo, só que em outro contexto também poderia ser o pretérito perfeito do indicativo. Em qualquer hipótese, seria do indicativo, nada de subjuntivo aqui. Então, é mais passível ser classificado como presente do indicativo, que indica uma rotina. Tranquilo? Presente do indicativo. Letra C. Se alguém que estiver em outra mesa, gente, estiver aquele verbo que termina em R. Opa! Que você consegue subentender o quando, né? Quando eu, quando eu estiver. Eita, professor. Quando eu estiver. Como é o nome daquele verbo, hein? Que você consegue subentender o quando. Aquele verbo que termina em R. Futuro é o quê? Futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo. Gabarito, letra C. Beleza? Ele quer aí um subjuntivo. Tem na letra C. O futuro do subjuntivo. Olha só a letra D. Fique atento, gente. Isso aqui é imperativo. Beleza? É imperativo. Ele queria um subjuntivo. Gabarito, letra C de churrasco. É o que vocês vão fazer e chamar o professor, né? 8. Diz assim. Observe o emprego dos verbos em. As percepções serão múltiplas. Pessoal, serão. Lá no futuro, né? Aquele futuro. E aquele futuro de certeza. Eu estou no agora. Estou no agora. Estou projetando aí, ó, uma coisa que vai acontecer no futuro. Futuro do indicativo, não é assim? Então aí eu tenho o futuro do presente. Futuro do presente. Beleza? As interpretações vão correr soltas, ó, vão correr lá no futuro. É, professor, vão correr lá no futuro. Tranquilo? E eu acho que minha internet falhou, né? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que vocês estão percebendo que a internet deve ter falhado. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá saindo som, tá tudo ok, né? Tá tudo ok. Só tá um pouquinho lenta, mas vai dar certo. Tranquilo? Deixa eu ver, vou colocar aqui de novo, bem rapidinho. Internet do professor, gente, faz uma raiva. Faz uma raiva a internet do professor, viu? Então vamos lá, eu acho que travou mesmo, viu? De tudo. Travou de tudo. E agora, o que é que eu faço? Eu aqui sozinho, sem ninguém para me ajudar. O que eu vou fazer? Vou parar a apresentação, certo? Vou parar a apresentação e vou apresentar novamente para ver se agora dá certo. A tela inteira. Vamos lá. Acho que pelo menos o som está saindo, né? Vai aparecer aí, viu, gente? Só um minutinho. Tenham paciência com o coitado do professor. Vamos lá. Agora deu a bexiga do rato, viu? E agora, Jesus, o que é que eu faço? Deixa eu ver se pelo menos tá saindo o som. Oi. E agora, meu Deus, o que é que eu faço? E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Oi. Agora danou, viu? Agora danou-se. Sei não o que é que eu faço. Eu vou parar a gravação
Pessoal, olha só, a minha internet está muito ruim, né? A internet está muito ruim, nem sei se está aparecendo som aí. Oi? Não, não está aparecendo. Minha internet está muito ruim, travou aí, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou responder as questões, essas questões que ficaram faltando, são duas questõezinhas só, eu respondo com vocês lá na aula, certo? Na aula ao vivo, certo? A internet está muito ruim, eu estou sozinho, estou gravando essa aula sem monitor, por isso eu vou parar a apresentação, certo? Então é o seguinte, próxima aula eu corrijo com vocês as questões no finalzinho da aula, não tem problema, essas coisas acontecem, peço a compreensão de vocês, né? É algo que fugiu ao meu alcance, mas espero que vocês entendam. Deixa eu ver se voltou ao normal agora. Não, não volta ao normal de jeito nenhum, meu Deus. O que está acontecendo, meu pai? Ai, 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 Jesus. É luta, viu? Pessoal, vou parar a gravação. Não está dando certo, viu? Então, próxima aula eu continuo gravando para vocês. Próxima aula, o que é que vai acontecer? Eu vou falar com vocês o seguinte. Na próxima aula, eu vou continuar da questão 8, a aula que vai ser ao vivo, certo? Eu vou continuar da questão 8. Talvez eu pegue até da 7, que eu nem sei se a 7 ficou boa, né? Eu pego da 7 e aí vou gravando para vocês. Tranquilo? Então, um abraço, me perdoem, né? Essas coisas acontecem, a internet está muito ruim, espero que vocês entendam. Deus abençoe, gente. Até a próxima.